Olá! Olá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, hoje nós chegamos à última mensagem da nossa série Inabalável. Eu sei que vocês queriam mais, nossa viagem pelo livro de Daniel está incrível, mas hoje é o nosso último episódio. Bom, e eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo você que está aqui mais de uma vez, e seja bem-vindo você que está aqui todo domingo. É um prazer te receber aqui. Bom, antes de eu iniciar, eu vou pedir para você colocar seu celular no silencioso, para que a gente possa se concentrar mesmo nesse momento, nessa mensagem, na palavra de Deus. Então, por favor, coloque seu celular no modo silencioso, para a gente ter um foco nesse momento na palavra de Deus, tá bom? Bom, eu quero começar te perguntando, eu gostaria que você levantasse a mão se você está orando a Deus por algo específico. Se você está pedindo uma cura, um milagre, uma resposta, uma direção, para que Deus possa prover em alguma coisa. Levanta a mão se você está orando por alguma coisa desse tipo. Uau! Deus está com muitos pedidos. Bom, hoje eu quero falar com quem está esperando em Deus. Para você que está procurando uma resposta, um milagre, uma cura, uma provisão de Deus. Hoje eu quero falar com você que está falando com Deus e está esperando. E se você estiver confiando em Deus e pedindo para Ele fazer algo, você está pensando nesse momento, por que será que Deus ainda não fez? Deus é todo poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus está nos céus, Ele está no trono, Ele reina, Ele é soberano, Ele é capaz. Mas por que Ele ainda não fez? E eu quero ser muito honesto com vocês. Às vezes, Deus me frustra. Às vezes eu me sinto decepcionado, frustrado com Deus. E eu não quero ser desrespeitoso, mas eu quero ser sincero com vocês. Eu não sei se vocês já sentiram algo desse tipo. Mas o ponto é que eu me frustro, não é porque eu não tenho fé em Deus, mas é porque eu tenho fé em Deus. Eu sei que Ele é capaz. É porque eu estou orando. É porque eu estou crendo. É porque eu estou acreditando. E por isso que às vezes eu me sinto frustrado. Eu sei que Ele pode, mas às vezes Ele não faz. E eu sei que muitos de vocês podem estar nessa situação nesse momento. Algo no seu coração que você está indo lá. Está buscando a Deus. Você está perguntando para Deus, Deus, você curaria? Deus, você poderia me responder? Deus, você pode prover? Deus, você pode? E o ponto é, a gente acredita que Ele pode, a gente acredita que Ele é capaz, mas Ele não fez. Mas eu já quero te dar um conselho de cara. Continue orando e buscando a Deus. Continue esperando. Não tem problema em esperar por Deus. Porque no fundo, todos nós acreditamos que Deus pode fazer o que a gente pede para Ele. Não é verdade? Se a gente está orando, se a gente está buscando, é porque a gente tem um entendimento de que Deus pode fazer o que a gente pede para Ele. E a gente tem acreditado que Ele fará. E é por isso que a gente está esperando também. Então, se você se identifica com isso, eu quero que a gente viaje hoje em uma história muito impactante. Pelo menos para mim é impactante. Quando eu olho para o livro de Daniel e eu vejo esse capítulo em específico, essa história, eu tiro lições impactantes para a nossa vida. Principalmente para quem está esperando em Deus.
Então hoje a gente vai explorar Daniel no capítulo 10. E a gente está no livro de Daniel, no capítulo 10. Só para contextualizar, vocês lembram, né, que já no capítulo 6, Daniel já era um cara idoso, né? Já estava bem sábio, bem velhinho. No capítulo 10, um pouquinho mais. Daniel está tipo o Carlos Alberto da Praça é Nossa. Bom, e ele é um cara mais velho agora, ele está com por volta de entre 84 e 90 anos aqui. E Daniel, ele agora tem uma visão de Deus. E nesse capítulo 10 relata um pouco dessa visão que Daniel teve com Deus. E quando a gente começa lendo lá Daniel 10, versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Quando a gente continua, versículo 2 e 3, diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho. Tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Então a gente aqui está praticamente uns 70 anos depois de quando Daniel foi capturado por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época. A gente aqui está 70 anos depois e aqui Ciro, o rei Ciro da Pérsia, é quem está controlando ali o reino que era a Babilônia. Basicamente, a Pérsia, ela foi dominando os medos que antes dominaram a Babilônia. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. O rei Ciro é aquele rei que, no final de tudo, dominou tudo que havia antes na Babilônia. E, na verdade, esse rei Ciro da Pérsia, foi uma boa notícia ele ter conquistado a Babilônia. Porque ele é o rei que fala para os judeus: olha, judeus, vocês podem voltar para sua terra natal. E vocês podem reconstruir o seu templo. Vocês podem voltar para a terra de vocês, para o seu Deus. É uma notícia boa. Mas Daniel, ele está feliz com essa parte. Mas Daniel estava profundamente preocupado com o povo judeu naquele momento. Porque o povo judeu naquele momento estava pecando contra Deus, estava sendo rebelde a Yahvé. Então Daniel estava profundamente consumido de preocupação com o seu próprio povo, com a postura, com a conduta do seu povo diante de Deus. O que você faz quando você está preocupado? O que você faz? Minha esposa falou que chora. Quem mais? Quero ouvir mais alguém. O que você faz quando está preocupado? Fica triste. Arranja coisas para fazer. Durmo mais. Oi? Procura dormir mais. Dorme um pouquinho mais, para ver se dá uma amenizada, né, na preocupação. Bom, Daniel faz uma coisa que a gente aprende muito no Novo Testamento, né? Quando a gente está preocupado, a gente é ensinado a jejuar, orar e buscar ao Deus dos céus. Amém. E Daniel está fazendo isso por essas 3 semanas, de maneira mais intensa. Então, por 3 semanas foi isso que Daniel fez. Ele estava negando a si mesmo de certas coisas para buscar de maneira intensa o Deus dos céus. E ele estava jejuando, estava orando, e ele teve uma visão de algumas coisas que estavam por vir. Daniel teve uma visão de algumas coisas, e não eram coisas necessariamente boas, apesar da boa notícia que eles poderiam voltar. Daniel foi profundamente tocado por Deus para ter essa visão. Daniel, ele era muito próximo de Deus. A gente veio acompanhando isso. E por causa disso, ele era muito sensível espiritualmente falando.
Na verdade, eu posso dizer que para nós não é diferente de Daniel. E eu posso dizer que na minha vida, quase sempre eu consigo medir o quanto eu estou próximo de Deus por aquilo que move o meu coração, por aquilo que está movendo a minha mente. É assim que eu posso medir se eu estou próximo ou não de Deus. Em outras palavras, quando eu não estou buscando a Deus, quando eu não estou fazendo dele a minha prioridade, quando eu não estou intensamente perto de Deus, muitas vezes eu fico sem visão espiritual, eu fico bravo com coisas bobas do cotidiano. Eu anotei algumas coisinhas que me deixam, são bobas, mas que me deixam bravos em alguns momentos. Quando eu não estou perto de Deus, eu fico bravo com falha de conexão de internet, com demora para carregar alguma coisa na internet. Meu Deus, minha esposa sabe, eu fico bravo com filas. Eu odeio esperar, eu fico acelerado quando... Uma outra coisa, eu falo que nem é de Deus, pernilongos em casa. Não me deixam dormir, eu acho terrível, nem falo, não foi Deus que criou. Não estava na arca. Não estava na arca de Noé, eles nem entraram na arca, não é possível. São coisas bobas, não são? Mas quando eu não estou perto de Deus, essas coisas me deixam irritado, me deixam bravo, me deixam sem visão espiritual. Mas são coisas bobas. Mas eu percebo que quando eu estou perto de Deus, eu fico incomodado com algumas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Quando eu estou perto de Deus, eu fico mais incomodado com as pessoas que estão sofrendo. Eu fico incomodado quando eu vejo alguém com uma apatia espiritual. Eu fico mais incomodado com as fragilidades que eu vejo na igreja. Eu fico mais incomodado e bravo com divisão. Algumas dessas coisas, quando eu estou perto de Deus, olha como é diferente aquilo que me incomoda. Faz o teste com você, pensa nisso, mede isso no seu dia a dia. O que me deixou bravo e incomodado hoje? Isso pode dizer o quão perto de Deus você está. Quando eu estou longe de Deus, as coisas que mais importam não me incomodam tanto. É sério. As coisas importantes passam despercebidas. Quando a gente olha para Daniel está preocupado com coisas importantes. Então Daniel estava tão próximo de Deus que o que ele estava se preocupando era o pecado do povo. Em como esse povo vai se voltar para Deus. Como esse povo vai voltar a ficar próximo do Deus verdadeiro. Esse povo está pecando contra os outros e contra Deus. Daniel estava preocupado com o relacionamento dessas pessoas com Deus. Essa era a preocupação de Daniel. Qual tem sido a sua preocupação hoje? O que você faz quando você está preocupado? Se a gente volta nessa pergunta, a gente vê que Daniel buscou a Deus a esse respeito. Ele não dormiu, ele não arrumou coisas para fazer, ele não ficou pensando em planos humanos para resolver a situação, mas o ponto é, ele buscou a Deus na sua preocupação. Quando a gente vai avançando no texto, a gente vai ver que Daniel está aqui na margem do rio Tigre. E aí tem outras pessoas ao seu redor e ele tem a visão. No versículo 5 e 6 diz que é Daniel falando: olhei para cima e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo, de Ufaz, na cintura. O seu corpo era como crisólito, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e as suas pernas
como reflexo de bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Uau! Que visão! E aí Daniel tem essa visão e ele fala: somente eu, Daniel, tive a visão. Mas ele estava acompanhado. E olha só que interessante, os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Uau, a visão era tão poderosa, mas ao mesmo tempo era só para Daniel. Eu acho que a gente olha para esse trecho e a gente fica pensando, quem era esse homem vestido de linho, né? Eu já vou deixar aqui aberto para vocês, que não tem uma resposta definitiva. Os estudiosos teólogos debatem sobre quem é. Uns acham que podia ser Jesus, pré-encarnado. E vocês lembram o termo teológico para essa pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento? A gente falou semana passada. Cristofania. Ou foi uma cristofania, ou era um anjo de alta patente. Os estudiosos ainda debatem sobre isso. Mas foi Jesus, foi uma cristofania. O que a gente sabe que era um homem poderoso e um ser angelical. E aí a gente olha que tinham pessoas ao redor de Daniel, mas só ele viu. E aí eu fico pensando, o trabalhar de Deus, né, com as pessoas. Não sei qual o critério, se era porque Daniel, desses homens, era o mais sensível espiritualmente, o que estava buscando a Deus de maneira intensa. Mas Deus estava trabalhando com essa visão por algum motivo, de alguma maneira, na vida de Daniel, na vida do povo. E eu te pergunto, teve alguma vez que você sentiu que Deus estava se comunicando com você de maneira única, de maneira especial, mesmo que tivessem pessoas ao seu redor? Você olhou para algo e falou: uau, eu acho que Deus está me dizendo algo com isso. Teve alguma vez? Pensa, resgata na sua memória. Porque Deus, Ele trabalha com as nossas, com tudo que está ao nosso redor, com as pessoas, com o mundo, com a natureza. A natureza mostra o poder de Deus. E é muito interessante, porque quando a gente avança no texto, fala, versículo 8 e 9, assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz, caí desacordado, com o rosto em terra. Daniel está na presença desse ser angelical, que podia ser Cristo pré-encarnado, ou um anjo, e ele fala: escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz, o som da voz fez Daniel cair desacordado. Como isso é poderoso. E Daniel está na presença desse ser prostrado, de bruços. Ele não conseguia nem ficar em pé. Sabe por quê? Porque o mais forte de nós não suporta o peso da glória de Deus. O mais forte de nós não suporta o peso da glória de Deus. E esse é Daniel. Ele está com o rosto em terra, diante de Deus. E Daniel fala no versículo 10. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Deus é tão bom, Deus é tão santo, Deus é tão gentil. E Daniel está jejuando, está orando, mas também Daniel está com medo, sobrecarregado. E aí Deus
por meio do poder dele, do anjo, ou de Cristo pré-encarnado, toca em Daniel. E ele volta à vida, à consciência. Isso daqui me ensina algo muito especial. Deus é um levantador. Deus levanta aqueles que Ele ama. Deus levantou Daniel nesse momento, para que Daniel visse. Daniel, você precisa ver. Daniel, você precisa estar nesse contato comigo. Daniel, isso é incrível. Levanta, acorda. Deus é um levantador para todos aqueles que Ele ama. No versículo 11, não está aqui, mas diz algo assim. Esse homem diz para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado. Uau! Isso confirma que Deus levanta aqueles que Ele ama. Porque aqui Ele fala para Daniel: Daniel, você é muito amado. Para você que está desanimado, que está abatido espiritualmente, para você que o desânimo, a apatia espiritual tomou conta de você, você está esperando e não aguenta mais esperar por Deus. Deus é um levantador. Deus quer te levantar da sua apatia espiritual, do seu desânimo. Deus quer te manter em pé enquanto você espera. Quer que você veja. Deus é um levantador. E aqui no versículo 12, as coisas ficam mais interessantes ainda. Porque ele fala: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, você foi ouvido. Desde o momento que você orou pela primeira vez, Daniel, Deus ouviu. Desde o primeiro momento, primeira oração que você fez, Deus te ouviu. E não é só para Daniel, é para você. Desde a primeira vez que você orou, Deus te ouviu e continua te ouvindo. No versículo 13, ainda fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Uau! O que esse versículo revela para você? O que você acha que aconteceu aqui nessa descrição? O mundo espiritual, entre o bem e o mal lutando para impedir alguma coisa. Exatamente. A guerra espiritual. O bem e o mal duelando. Ele queria ir até Daniel, responder a Daniel, mostrar para Daniel, mas ele foi impedido. Simplesmente uma batalha estava acontecendo enquanto Daniel estava esperando por 21 dias, as 3 semanas. Uma batalha espiritual aconteceu enquanto Daniel esperava. E essa é uma das maiores imagens no Antigo Testamento sobre guerra espiritual. Mas ela acontece todos os dias. Desde o primeiro momento em que você orou, uma guerra espiritual está acontecendo. Paulo fala isso para a gente em Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, você está orando, mas tem mais coisas acontecendo que seus olhos naturais não conseguem ver. Quando você ora, Deus ouve a sua oração no céu. Ele ouve. Não tem nada de errado com a sua oração. Ele está ouvindo. Mas tem coisas que nós não conseguimos enxergar. E Deus já pode ter mandado os seres angelicais dele para trabalhar em nosso favor, em resposta à sua oração. Mas aí uma batalha espiritual acontece. Acontece. E eles estão lá duelando, batalhando. Porque existe uma batalha espiritual. Bom, e esse arcanjo, que é o protetor do povo de Deus, ele entra e diz: ei, a gente está aqui para derrubar esse poder do mal, esse poder das trevas. E o que é interessante, que você pode ter confiança, você pode ter fé, você não precisa ter dúvida. O poder de Deus é sempre maior do que o poder das trevas. Não duvide disso. O poder de Deus é sempre maior do que o poder das trevas. Por isso, continue orando, continue esperando. Isso é muito poderoso, porque a gente que está orando, está esperando e não está vendo nada, a gente aprende com Daniel que só porque ele não viu nada, não significa que Deus não estava agindo. Não é porque Daniel não estava vendo nada que Deus não estava agindo. E isso é para nós. Não é porque eu e você não estamos vendo que Deus não está agindo. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. E muito. Amém. Enquanto você espera nas regiões celestiais, porque nossa batalha não é contra as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, que fofocam, que nos irritam, que nos deixam loucos, que brigam, que estão com inveja umas das outras. Nossa batalha não é contra elas. Nossa batalha está sendo travada nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual. Não é no que a gente vê. É muito mais naquilo que a gente não vê. A gente está travando uma batalha que não é ao olho natural, mas sim é invisível aos olhos de muitos. É por isso que, como pessoas de fé, a gente não pode andar por aquilo que a gente vê, mas a gente precisa andar pela fé, por coisas que a gente não vê. E eu tenho um temor quando eu falo sobre isso, porque eu fiquei refletindo sobre esse ponto. Eu fico pensando, será que hoje nós estamos nos tornando cristãos tão práticos com a vida, com tudo, que tudo se resolve aos nossos olhos visíveis, materiais, que a gente não está dando atenção ao mundo espiritual, a essa parte espiritual entre Deus e os nossos adversários espirituais, Satanás. Que lembrem, na palavra de Deus diz que Satanás está ao redor, esperando uma brecha, para te atacar, para me atacar. Às vezes não. Todas as vezes que você ora por alguém, intercedendo por alguém, a guerra começa. E está acontecendo nesse momento. Por aquela pessoa que você está orando. Nesse momento a guerra está acontecendo. Está acontecendo no seu casamento. Às vezes você está orando, e parece que quanto mais você ora, mais difícil fica seu relacionamento. Pior fica. Seja seu marido, sua esposa,
seu namorado, sua namorada. Parece que cada vez menos você vê o efeito das suas orações na pessoa. Eu vou te dizer que muitas vezes não é a questão da pessoa, mas essa guerra espiritual ainda está acontecendo. E você precisa continuar orando e esperando e buscando a Deus intensamente. Amém. Então, o ser, ele levanta Daniel e fala com ele. O ser com aparência humana tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é um homem muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Você vai sentir sua força espiritual retornando. Você vai sentir ela voltando. É isso que Deus faz. Deus é um levantador. Deus ouviu desde a primeira oração que você fez. Tem uma guerra espiritual no meio de tudo isso, que às vezes pode demorar um pouco aquilo que você está pedindo. E Deus também pode não fazer. Tem fatores, depende da sua motivação. Se você tem dúvida, se você tem fé. Mas o ponto é que Deus trabalha, mesmo que a gente não veja. E talvez nesse processo de esperar, de orar, jejuar, esperar, chorar, esperar de novo, talvez você perdeu um pouco da sua fé. Talvez sua fé enfraqueceu. Às vezes a gente fica tentado a dar ouvidos ao que vozes ao nosso redor de pessoas que só veem aos olhos naturais, estão falando que não vai dar certo, para você desistir. Pare de orar, desista, volte para onde você tem que voltar, larga esse sonho, larga esse projeto, larga Deus. E é aí, quando você está mais fraco, que a força de Deus se aperfeiçoa em você. Se você resistir, Deus vai te levantar e vai te fortalecer. E você ficará pronto como Daniel. Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Daniel está fisicamente muito fraco. Ele está preocupado com as pessoas. As pessoas estão pecando contra Deus. Pecando muito. E Daniel tem um fardo espiritual aqui. Não sei se vocês perceberam, mas em tudo isso, Daniel está com um fardo espiritual enorme, que é orar por todo o povo judeu que estava lá. Todo aquele povo pecando. E Deus, no meio de tudo isso, está travando batalhas espirituais no céu. E quando Deus parece demorar? O que fazer? A resposta não é parar de orar. A resposta não é deixar de buscar a Deus. Mas a resposta é mergulhar ainda mais nas águas profundas de Deus. Em jejum, oração, súplicas, confissão, arrependimento. Mesmo que você não está vendo, Deus está agindo. Desde a sua primeira oração, Deus está trabalhando. Você é muito amado por Deus. Não tenha dúvida disso. Você é muito amado. Muito amado para Deus. Se você está desanimado espiritualmente, ore pelo seu desânimo espiritual. Se você está desanimado por conta da sua decepção com Deus, ore pela sua decepção. Se você está frustrado com algumas pessoas que se diziam espirituais e te magoaram mesmo dentro de uma igreja, ore por isso. Trabalhe nisso com Deus, não sem Ele. E eu peço,
Ore por mim, pela Priscila, pelo seu líder de igreja em casa. Ore por essa igreja. Ore por nós. Nós precisamos. Olha a guerra espiritual que existe. Nós precisamos orar sempre. Bom, quando a gente faz um review de tudo que a gente teve nessa série, eu sei que é muita coisa, mas eu queria fazer um review rapidinho. Primeira mensagem foi sobre como viver a fé em uma cultura de concessões. Então a gente tem várias distrações na nossa cultura que tentam enfraquecer a nossa fé. E a gente viu em Daniel 1 que a chave disso é que Daniel decidiu, ele predeterminou no seu coração que ele seria fiel a Deus. Antes mesmo de todas as tentações, Daniel decidiu ser fiel a Deus. Na segunda mensagem, lá em Daniel 6, o que fazer quando a gente está sob ataque? Lembra? Mitnassá? Fazer o seu melhor, onde quer que você esteja, quaisquer que sejam as circunstâncias, seja a luz na escuridão. Corações ansiosos, fé destemida. Em Daniel 3, a fornalha, a gente viu que uma fé que foi testada é uma fé em que se pode confiar. Quando a gente está no fogo, é ali que a gente pode encontrar Jesus. E hoje, quando Deus parece demorar, mesmo sem você ver nada, Deus está agindo. Amém. O versículo-chave do livro de Daniel, para mim, que você pode se apegar a ele, para te dar força e encorajamento. Mas existe um Deus nos céus. Ele está lá, ele continua lá, dando forças para cada um de nós, travando batalhas espirituais, enviando anjos que nos socorrem, que nos dão forças. Amém. Tudo isso é para que nós iniciemos esse novo ciclo de uma maneira inabalável. É difícil ser inabalável, muito difícil, muito desafiante, mas essa série é um aprendizado para que nós sejamos fiéis, tenhamos fé, tenhamos convicção em tudo que nós fizermos daqui para frente, com amor, com gentileza, com respeito, mas com fidelidade a Deus. Daniel não foi desrespeitoso, não foi rebelde, não foi mal educado, ele foi amoroso, ele foi gentil, ele foi fiel, ele foi o servo bom e fiel. E nós precisamos ser os servos bons e fiéis. A nossa fé precisa ser inabalável. Muitos desafios vão vir, muitas guerras espirituais estão sendo travadas, mas nós precisamos ser bons e fiéis. Amém. E para encerrar, antes de orar, eu quero dizer, alguns ainda não sabem, poucos não sabem, mas hoje é o último culto da Giovana conosco aqui em Ribeirão Preto. A Giovana vai voltar para São Paulo, ela recebeu uma proposta de emprego lá, e ela vai para São Paulo, vai estar perto da família dela, também vai ajudar a família dela a se aproximar de Deus. Ela vai para o setor leste de São Paulo, já tem tido os contatos, ela já está sendo acolhida. Eu e a Priscila comunicamos diretamente com o líder de lá, então está tudo bem organizado nessa transição. E eu quero dizer que, enquanto eu estive aqui em Ribeirão, a Giovana foi uma pessoa com muita fé, muita convicção, muito cooperadora com a igreja, comigo. Me amou, me ajudou, me encheu de fé em momentos que eu não tinha fé por mim mesmo, se alegrou em momentos que eu não conseguia me alegrar. E Giovana, você vai fazer falta aqui. Nós te amamos muito, que sempre será uma casa para você. Volte quando quiser, tá bom? Sentiremos muito a sua falta. A Giovana, para não ser injusto, a Giovana ainda vai conversar com aqueles que ela ainda não conversou, tá bom? Para conversar, ter um tempo, explicar. Mas, Giovana, você fará falta. Te amamos muito, sempre será muito bem-vinda, tá bom?
Então, esse é o último culto da Giovana aqui em Ribeirão. A partir da semana que vem, ela estará no setor leste de São Paulo. Eu vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, muito obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado porque é muito desafiante ter uma fé inabalável. É muito difícil. Ver a fé de Daniel e de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi inspirador para todos nós durante esse tempo. Foram muitos aprendizados. Eu tive muito aprendizado para o meu coração, para a minha fé, para as minhas convicções. Deus, que possamos sair dessa série convictos de ter mais convicção, de buscar mais ao Senhor, de ter mais fé, mais confiança em Ti. Obrigado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a fé de vocês inspiram todos nós até hoje. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor andou junto com eles, o Senhor trabalhou na vida deles, e o Senhor não desistiu das batalhas que o Senhor tinha que travar. Obrigado porque o Senhor ama muito cada um de nós, e somos gratos por esse amor. É desafiante ter uma fé inabalável, mas eu oro para que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, sermos pessoas de fé inabalável, fiéis ao Senhor, bons, que possamos ser pessoas justas, pessoas com convicção, pessoas que dessa maneira vão anunciar o seu Evangelho. Deus, muito obrigado por essa série, por tudo que aprendemos, e oro por tudo que faremos como igreja daqui em diante. Amém. Seguimos em frente por meio do Seu Espírito Santo. Em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.